Vamos abrir a palavra de Deus, então, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. A gente terá bastante trabalho pela frente aqui nessa epístola. E algumas das coisas que eu oferecerei aqui aos irmãos, de meditação, reflexão, no texto da epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, já foram inclusive trazidas aqui pelo pastor Hemmings. O que é bom sinal, porque se os irmãos tiverem alguma dúvida, ou se eu não me fizer claro em alguma coisa, os irmãos podem procurar o pastor Hemmings e fazer as perguntas a ele, que certamente ele as responderá com bastante precisão. Ok, antes eu quero orar. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Nós estamos diante do Senhor e da tua palavra, com todos os nossos limites, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa incapacidade. Mas sabemos que mesmo assim o Senhor usa homens, o Senhor usa a palavra para falar ao teu povo, à tua igreja. Então pedimos que o Senhor faça isso mais uma vez, nesta manhã, que a tua palavra fale a todos nós, e que em tudo, em todas as coisas, o Senhor, o nosso Deus, a quem amamos e servimos, seja louvado e glorificado. Amém. Eu lerei o capítulo 2 todo. Estou usando aqui a minha versão Almeida Revista e Atualizada, publicada com o português do Brasil. Então, talvez os irmãos sintam alguma diferença no vocabulário, mas o sentido do texto é o mesmo. Capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousado da confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós, incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. São adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente,
Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós realmente sois a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Eu quero usar esse texto aqui como um texto de formação, um texto modal, para considerarmos um pouco sobre o ministério pastoral, o ministério da chamada para a pregação do Evangelho. O tema da nossa conferência é o Deus que se revela. Então, trabalhando uma exposição desse texto, eu quero mostrar aos irmãos que Deus não está em silêncio. Ele fala. Deus fala por meio da palavra dele. E esse falar por meio da palavra, ele se materializa, ele se corporifica pelo ministério da pregação. Esse ministério que mormente é parte da chamada do pastor. Aqueles que são chamados para pregar a palavra de Deus, eles são boca de Deus. São instrumento por meio do qual Deus avança o seu reino nesta terra. E ao longo da história ele assim tem feito. Então, se Deus tem falado aos homens por meio da palavra, pela instrumentalidade de homens, chamados ao ministério da palavra, então devemos buscar entender quais são as qualidades ou as qualificações daqueles que são boca de Deus. Em cada geração, nós temos em Jesus Cristo o nosso supremo pastor. Ele é o modelo absoluto do que é o pastorado, do que é o chamado, do que é o serviço da pregação. João capítulo 10 dá-nos esta imagem gloriosa, bela de Jesus Cristo como sendo o nosso supremo pastor, o pastor ideal, o pastor das ovelhas. Mas, neste texto aqui, nós vemos um pouco sobre o chamado de outros homens. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre o seu próprio chamado e a maneira como ele lidou com as ovelhas que ele por algum tempo ali em Tessalônica. Há três coisas, ou três destaques que eu gostaria de fazer aqui nesse texto. Um deles é sobre a chamada para o ministério. O outro destaque é sobre o conteúdo da mensagem, ou a mensagem da chamada. E, finalmente, sobre a conduta, ou a ética, ou a maneira como se porta o pastor. Vamos trabalhar essas três coisas. Agora, antes da gente entrar no texto, vamos falar um pouco sobre o que está a acontecer aqui nesse contexto da epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica existe até hoje. É chamada Salonica, é a segunda maior cidade da Grécia, atrás apenas de Atenas. Mas já naquele período, o apóstolo Paulo era uma cidade de bastante importância ali na Macedônia. Sido fundada cerca de 300 anos antes da emissão dessa epístola por Cassandro, um jovem oficial de Alexandre o Grande, e ele deu à cidade o nome de Salonica porque irmã de Alexandre, por quem ele era apaixonado. Estabeleceu ali uma cidade que cresceu e desenvolveu-se particularmente no que diz respeito ao comércio. E, bem, quando assumiram o governo daquela parte do Ocidente, os tessalonicenses aderiram rapidamente ao novo poder e gozaram, assim, então, de bastante favor por parte de Roma. E a cidade, então, tornou-se um centro de comércio por onde passavam viajantes que vinham da Macedônia para a Ásia ou da Ásia para a Macedônia. E o apóstolo Paulo, então, no ministério dele, chegou em Tessalônica depois de haver passado por Filipos. O texto de Atos, capítulos 16 e 17, dão conta para a gente de como se deu a chegada do apóstolo Paulo ali. Ele sai de Ásia, depois de ter visto aquela visão de um moço que aparece diante dele, dizendo, passa a Macedônia. Ele não tinha o propósito de ir à Europa, e pela primeira vez, então, ele pisa os pés aqui neste continente onde estamos,
chegando em Filipos. Lá ele foi ultrajado, passou por açoites, foi preso e, depois de sair da cidade, andou ali cerca de 175 quilômetros até chegar em Tessalônica. Em Tessalônica, ele procurou a sinagoga, como era costume dele, passou a falar do Messias, a anunciar o evangelho da salvação. E houve grande adesão ao evangelho. Muitas pessoas rapidamente abraçaram a fé que Paulo anunciava. Essa epístola provavelmente é uma das mais antigas do Novo Testamento, tanto esta como segunda a Tessalonicenses, é datada provavelmente lá do ano 51 a 53 da era cristã. Provavelmente Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Corinto, logo depois que ele saiu de Atenas. Na sequência de Atos, Paulo passa por Tessalônica, em seguida ele vai a Bereia, de Bereia a Atenas e de Atenas a Corinto. Então, de Corinto, ele escreve esta carta à igreja com o propósito de saber em que estado estava a fé daqueles irmãos. Grande preocupação por aqueles irmãos, a ponto de ter mandado o seu principal apoiador, Timóteo, carregando esta carta para dar notícia dele mesmo aos irmãos e receber notícia dos irmãos, por quem ele tinha ali bastante preocupação. Ele assina essa carta com Silas e Timóteo. Na versão latina, o nome de Silas aparece aqui como Silvano. E nós temos, então, no primeiro capítulo da Epístola aos Tessalonicenses, aquilo que eu tenho percebido como talvez uma das descrições mais impressionantes da ação da palavra de Deus em um ambiente pagão como era aquele. Jonathan Edwards, pregador norte-americano, puritano do século XVIII, foi alguém que experimentou alguma coisa que na história tem sido chamado de avivamento. Durante o período de ministério dele, cerca de 50 mil pessoas se uniram à igreja cristã. E na cidade dele, na região onde ele vivia, eram apenas 250 mil pessoas que ali habitavam. Então, houve, naquele período, um grande derramar do Espírito e uma grande adesão ao Evangelho. E ele descreve o que aconteceu com os habitantes daquela cidade, dizendo o seguinte: primeiro, abandonaram sua prática pecaminosa. Depois que o Espírito de Deus começou a ser derramado tão maravilhosamente, de maneira geral, sobre a vila, as pessoas logo deixaram as suas velhas brigas, discussões, interferência nos assuntos dos outros. A taverna ficou vazia, as pessoas ficavam em casa, ninguém se afastava, a não ser por negócios necessários ou por causa de algum motivo religioso. E todos os dias pareciam, em muitos sentidos, como se fosse o domingo. Segundo, eles começavam a trabalhar pela salvação. Via-se neles leitura, oração, meditação, a busca pelas ordenanças pessoais. E o clamor daquelas pessoas era: o que posso fazer para ser salvo? E ele, então, observando aquele fenômeno de um derramamento especial do Espírito sobre uma comunidade inteira, escreveu em suas obras aquilo que ele identifica como os sinais do verdadeiro avivamento: amor por Jesus Cristo, a natureza transformada e afetos direcionados a Deus, um senso de beleza e majestade por Deus, convicção profunda da verdade da fé cristã, certeza de que a humildade é a base da virtude cristã, um espírito semelhante ao de Cristo, fome por Deus e pelas coisas de Deus, uma vida guiada pela palavra de Deus, amor às Escrituras. Esses são alguns daqueles sinais que ele percebeu que foram características da transformação à vida naquela sociedade. Se a história, então, pode ensinar-nos algo, é que aquilo que aconteceu em Tessalônica é qualquer coisa ainda mais intenso, mais forte do que o que aconteceu ali na experiência de Jonathan Edwards. Então, o capítulo de Tessalonicenses descreve-nos exatamente um quadro como este.
de uma grande transformação, de um grande avivamento, de grande adesão à pregação da palavra de Deus. E nós vivemos hoje dias bem desafiadores no nosso cristianismo. Deus ainda fala, Ele ainda fala pela pregação, Ele ainda fala pelas suas escrituras, mas mesmo com sinais encorajadores da mão de Deus na história, em nossos dias, nós vemos e vivemos problemas sérios nas igrejas, superficialidade, divisões, imposição de pesados fardos ao povo de Deus, usurpação da autoridade e coisas tais como essa, que deveriam levar-nos a buscar com mais intensidade o favor de Deus e a entender qual é aqueles que estão no ministério. Então esse texto ele ajuda-nos a perceber algumas dessas características da chamada de Deus. E eu quero começar então destacando o verso 4, que diz assim: fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Aprovados por Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Aprovados por Deus. E esse, eu penso, é um versículo-chave em torno do qual todo o restante da passagem do capítulo 2 gira. Em alguma medida, tudo mais que o apóstolo Paulo trabalha aqui nesse capítulo inteiro, gira em torno da realidade que ele estabelece nesse verso 4. Ele aqui afirma que a autoridade, a ousadia, o poder, a influência, o ensino, tudo que ele tem e tudo que ele ofereceu aos Tessalonicenses e que Deus usou tão poderosamente para causar essas transformações naquela cidade, é derivado, não é próprio. É uma autoridade delegada. É algo que ele recebeu, que não vinha dele, não era dele. Não tinha a sua fonte nas capacidades, nas suas faculdades, no seu conhecimento. E nós sabemos, a Escritura dá conta disso, de que o apóstolo Paulo era um grande erudito. Ele estudou na Universidade de Gamaliel. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era um fariseu, mas não um fariseu, ele mesmo diz acerca de si mesmo, o fariseu dos fariseus. Os racídicos, os fariseus eram estudiosos da palavra de Deus. Eles tinham um domínio amplo e um conhecimento profundo dos textos bíblicos. E assim era o apóstolo Paulo. Ainda jovem, era dotado de muitas faculdades e de grande capacidade. Todavia, não era nisso que ele se fiava. Não era dali que vinha a sua força, a sua autoridade, o seu poder. Ele faz, aliás, um contraste com o tipo de pregador que passava por aquelas cidades naquele tempo, com os arautos que frequentavam as cidades, oferecendo aos homens a sua própria cosmovisão, a sua visão de mundo. Eu fico, quando leio esse texto, imaginando o apóstolo Paulo chegando lá em Tessalônica. Cansado, viagem a pé, naquela época ele não tinha os autocarros, nem os comboios, e nem nada que temos hoje que facilita tanto a nossa vida. 175 quilômetros vindo de Filipos, depois de ter sido açoitado 39 vezes nas costas, com chicote, ele chegou sangrando naquela cidade. Chegou frágil, enfraquecido, o próprio corpo, as marcas da hostilidade contra o Evangelho. E as agressões que ele sofreu em Filipos, aliás, tornaram-se conhecidas lá em Tessalônica. Durante 3 semanas ele pregou nas sinagogas. E não se sabe por mais quanto tempo ele instruiu a igreja que nasceu ali. Mas logo, aqueles habitantes da cidade de Filipos, que expulsaram de lá, seguiram a Tessalônica e causaram ali tumulto por causa da presença de Paulo e daqueles que o seguiam. De modo que Paulo precisou sair de lá até Bereia e de Bereia até Atenas. Então eu imagino como foi a chegada de Paulo lá naquela cidade. E para isso a gente precisa ter uma visão de como era o mundo do Novo Testamento, especialmente nos ambientes mais pagãos. Ainda que haviam aqueles
judeus que reuniam-se nessas cidades pagãs, o ambiente pagão era terrível. Os dias do Novo Testamento, aliás, não eram tão diferentes do que a gente tem hoje em dia. Os pagãos, eles conviviam com as antigas religiões persas, religiões de mistério, de magia. Essas religiões envolviam sacrifícios, ocultismo, feitiçaria. Havia também, especialmente sendo ali a Macedônia, uma forte influência das muitas filosofias desenvolvidas ali. A tradição da mitologia grega estava presente. Os céticos, os estoicos, os epicureus, os cínicos, todos esses ofereciam ali a sua visão de mundo para aquelas pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas com tantos valores caóticos e difusos que já não sabiam no que acreditar. Eram crédulos e assimilavam um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, o estilo de vida do homem do Novo Testamento, nessas cidades pagãs, no mundo gentílico, era marcado por falta. Tantos padrões eram oferecidos que não restava um que se sobressaía aos demais. E essa falta de padrão ético e moral resultava em práticas tais como promiscuidade sexual, prostituição, homossexualismo, aborto, infanticídio, escravidão, entre tantas outras práticas, que até mesmo nos dias do politicamente correto aqui em nosso ambiente, aqui no Ocidente, seriam consideradas escandalosas. Foi nesse mundo que o apóstolo Paulo chegou. Foi ali que o apóstolo Paulo abriu a boca dele para falar do Evangelho. Os primeiros cristãos viviam nesse ambiente de um mundo plural, idólatra, politeísta, embrutecido pela violência, corrupto, impuro, traiçoeiro. E quais eram as credenciais do apóstolo Paulo? Como que ele chegaria? Acho que os microfones não são meus amigos aqui, né? Ontem um deles já me deu um pouco de dor de cabeça aqui. Quais eram as credenciais dele num ambiente deste? De repente chega aquele homem naquelas condições e começa a falar. Então ele tinha um senso de que a autoridade dele, de que as credenciais dele não estavam nas suas próprias forças, na sua formação, não estavam nas suas faculdades, nos seus talentos. Ele tinha um senso de chamada. Ele estava seguro de que a chamada para pregar o Evangelho impunha-lhe o peso de suportar humilhação, ultraje, vergonha, rejeição, violência, e que a autoridade da qual ele era dotado não era dele, era uma autoridade derivada, delegada. Ele diz aqui que a pregação dele não se baseia em impureza, nem dolo, nem engano. E ele faz um contraste, então, com esses arautos que ofereciam essas cosmovisões àqueles povos. E é triste, aliás, pensar que dolo, impureza, engano não caracteriza tanto o ensino da cosmovisão deste mundo, mas, infelizmente, adentrou os arraiais da cristandade, e na igreja cristã hoje, há muitos, e apóstolo João e tanto Paulo também já fizeram alerta disso, que valem-se de dolo e impureza e engano para oferecer a mensagem cristã, uma mensagem naturalmente adulterada. Mas o apóstolo Paulo, então, ele diz aqui que ele foi aprovado por Deus. Essa palavrinha aprovado aqui, ela é muito importante, porque ela significa ser testado e reconhecido como genuíno, como algo verdadeiro, íntegro, após um cuidadoso e minucioso exame. Paulo dizendo que Deus o chamou e o fez apto para o serviço cristão e entregou às mãos dele, confiou às mãos dele. A palavra para confiar aqui é outra palavra importante, que é de onde vem a nossa palavrinha fé. E aquele elemento mais importante da fé, que é a fidúcia, que é a confiança, é o que ele está tentando demonstrar aqui para os tessalonicenses. Que Deus confiou, deu em confiança, acreditou que ele poderia fazer bom uso daquilo que lhe era mais precioso, que é a mensagem da salvação, as boas novas de salvação.
Então não foram as credenciais de Paulo que o fizeram apto para aquela mensagem. Ele sabia disso. E, aliás, há não muito tempo atrás, ele perseguia a igreja e justamente aqueles que pregavam esta mesma mensagem. Ele calava aqueles que falavam exatamente aquilo que ele estava agora a falar. Então ele tinha um senso da graça de Deus na sua chamada, de um favor imerecido da parte de Deus, de que ele havia sido designado por Deus para ser o arauto das boas novas. Em Colossenses 1, versos 24 a 29, ele fala disso também. Ele diz que isso é absolutamente contraintuitivo, que ele se regozijava nos seus sofrimentos. Pare para pensar nisso. Se dissermos isso no ambiente fora da igreja cristã, é risível. Como que alguém pode regozijar-se em seu próprio sofrimento? E todavia o apóstolo Paulo diz isso, porque ele entende que o sofrimento dele, neste caso, está ligado ao seu ofício de pregar a palavra de Deus e de anunciá-la a todos os homens. Isso porque ele se via como um servo de Deus. Alguém designado, constituído, chamado. A palavra constituído é usada em Tessalonicenses também. Chamado para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Ele usa essa expressão em Colossenses também, que a palavra lhe foi confiada, lhe foi dada. Não era dele, não provinha dele. A autoridade para anunciá-la também não era dele, era derivada, e ele tinha esta noção. Ele foi constituído ministro pela dispensação de Deus. Ele tinha um senso da chamada do Senhor. A chamada de Paulo para o exercício do ministério cristão deveria estabelecer um paradigma para todos nós, que nos colocamos aqui num púlpito como este, e abrimos a nossa boca para falar a palavra de Deus aos homens e mulheres que fazem parte do aprisco do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados por Deus, constituídos por Ele. Recebemos as nossas credenciais dEle. Por graça, tudo quanto é necessário, as aptidões e talentos, para que possamos falar a mensagem dele, vem a nós pela graça. Como é que Deus faz isto? Como que Deus chama homens para o ministério da palavra? Ele chama no meio da sua igreja, no meio da congregação santa, no povo da aliança. Ele chama membros da igreja santa para serem ministros da reconciliação. Isso é uma obra interna da parte de Deus, que vem acompanhado de sinais externos. Aquele que é chamado, que sente o peso do chamado, ele exibirá no contexto do seu convívio na igreja local, no exercício do seu ministério, aqueles frutos visíveis que confirmam o seu chamado diante da igreja. Você percebe? Há um senso de chamada que pesa o coração do homem, mas este senso vem acompanhado daqueles sinais, daquelas evidências de que Deus deu a esta pessoa as aptidões necessárias, as credenciais necessárias para que ele venha a ser um servo da palavra, um ministro da reconciliação. A chamada ministerial, ela tem a ver com pregação, com a ministração dos sacramentos, sobre conclamar e chamar os homens para adorar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É instruir o povo de Deus no próprio caminho de Deus. E aquele que é chamado tem este senso de urgência. O peso da salvação ou da perdição dos homens pende nos ombros de quem é chamado. Como o apóstolo Paulo, aliás, fazendo referência ao atalaia lá de Ezequiel, disse lá em Atos, quando ele despedia-se dos presbíteros de Éfeso, que ele estava livre do sangue daqueles homens, mas ao dizer isso, ele está implicando de que ele sentia-se responsável pelo sangue daqueles homens. A salvação e a eternidade dos homens pende nos ombros daquele que é chamado. Porque a salvação será ofertada por meio do ministério dele, da fidelidade em anunciar o evangelho genuíno, em anunciar o evangelho da reconciliação. Ele é aquele que se coloca entre Deus e os homens e faz-se voz de Deus, boca de Deus. É ele quem transmite a revelação de Deus aos homens. É por meio do pregador que Deus fala ao seu povo. Isso está tão distante hoje de alguns contextos eclesiásticos no Brasil. Eu sei que aqui em Portugal os irmãos
não experimentam problemas muito sérios nas igrejas. Graças a Deus por isso. Mas lá no Brasil a gente enfrenta muitos problemas. E eles são sérios. Porque parece que o senso de chamada está alguma coisa, ou como diria meu amigo João Nunes, um tudo ou nada, comprometido. Profissionalização do púlpito é preocupante. Muitos que estão à frente da igreja são burocratas religiosos, munidos de planos de negócios, são idólatras por crescimento da igreja, uma verdadeira idolatria por crescimento numérico. Pensa-se no pastor como uma espécie de faz-tudo. Nosso irmão Hemmings falou isso aqui. Ele dizia que o pastor fazia tantas coisas que ele deixava de fazer aquilo que era essencial ao seu chamado, que era ministrar a palavra. E hoje há pastores construtores de templos, pastores administradores, pastores executivos, tem pastor sênior, tem pastor júnior, tem pastor, tem copastor, tem pastor de jovem, tem pastor de criança, tem pastor de todo tipo. Mas sabe, esse tipo de definição, ele é baseado num modelo de liderança mais próprio da nossa cultura. O pastor não é celebridade. O pastor não é como um atleta. Ele não é um homem de negócios. Ele carrega em si as marcas de Cristo. Ele carrega no peito dele o estandarte da verdade. Ele é chamado para ser boca de Deus. Ele é chamado para falar a palavra de Deus. Pastor do rebanho de Cristo. E essa crise vocacional, se é que a gente pode usar essa expressão, ela só pode ser vencida com um senso total de dependência de Deus, de obediência à chamada que Ele dá aos homens. É preciso, como Paulo, ter ousadia. O apóstolo Paulo, aqui nesta epístola, fala que tinha ousadia para falar o Evangelho. E essa ousadia não é só a coragem para falar num ambiente hostil onde ele poderia sofrer a brutalidade e a violência. Mas também é de perseverar e confiar na chamada de Deus. E que Deus mesmo proveria os meios para o sustento e para o cuidado dele. Aqui o apóstolo Paulo dá conta de que, no meio de muita perseguição, de tribulação e de luta, ele ainda precisou trabalhar. Ele ainda precisou construir as suas tendas, ele precisou fazer uso dos seus talentos e exercício do seu ofício profissional para obter o seu próprio sustento. Porque ele confiava no Senhor, de que o Senhor proveria tudo quanto era necessário para que ele fosse bem-sucedido na sua missão de pregar o Evangelho. Mas ele entende que Deus usa meios. Deus usa meios. E naquela oportunidade ele dedicou-se ao trabalho. Mas isso não o impediu de atender à sua chamada. Mas há algo mais. Além da chamada, a gente vê nesse texto que alguma coisa foi confiada a Paulo. Isto que foi confiado a Paulo é a mensagem. Então nós temos neste texto a chamada e também temos a mensagem. A mensagem que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse texto de Romanos, capítulo 1, verso 18, que fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, é um texto fantástico, porque essa palavra poder, dinamis, é a mesma palavra usada lá em Hebreus para falar do poder que Deus usou, e acho que o professor Adalto vai falar um pouco sobre isso depois, para criar céus e terra. O mesmo poder que Deus empregou na criação de todas as coisas é o poder que está no Evangelho para a transformação da vida de homens e mulheres. E este poder é o Evangelho de Deus. O verso 2 fala de quem é esse Evangelho. Veja, ele diz assim, para vos anunciar o Evangelho de Deus. Deus é dono. Pertence a Ele. Vem dele. O apóstolo Paulo repete essa expressão 3 vezes nesse trecho aqui. O Evangelho de Deus, Evangelho de Deus, Evangelho de Deus. Há um livro que até a Fiel publicou, fazendo propaganda aqui, né? Mas é um bom livro, então não tem problema fazer a propaganda. Chamado Deus é o Evangelho. Foi escrito pelo pregador batista, bastante conhecido, chamado John Piper. E ali nesse livro ele argumenta de que Deus é o Evangelho,
que a mensagem do Evangelho, que são as boas novas de salvação e reconciliação dos homens perdidos para com Deus, é a própria divindade, no sentido de que o Evangelho significa que os homens agora reconciliados serão unidos a Deus e viverão face a face com Deus, coram Deo, diante de Deus. Então é isso que o Evangelho faz. Não só transforma a nossa vida de maneira radical, mas mais do que isso, e sobretudo, dá-nos acesso a Deus, fazendo-nos agora filhos de Deus. Por isso essa mensagem é poderosa. Por isso Piper foi feliz em dizer que Deus é o Evangelho. Porque as boas novas só são boas porque elas nos ligam a Deus. Elas significam que, crendo nesta mensagem, nós agora temos união, ligação com Deus. Então Paulo diz que Deus confiou a ele o seu Evangelho. Por conseguinte, ele confia aos seus pastores, àqueles que são vocacionados, chamados por ministério, o Evangelho dele. A mais bela poesia, a mensagem mais rica, mais significativa, mais amorosa, mais transformadora, mais poderosa do que qualquer outra mensagem, aquilo que é mais persuasivo, aquilo que transforma a vida do homem. E não há nada nesta terra, na história da humanidade, que seja mais importante, nada que tenha sido dito ou escrito pelos homens, que tenha mais valor, que seja mais sublime, que seja mais belo, e que seja mais poderoso, e até perigoso, do que a mensagem do Evangelho. E esta mensagem, que não é humana, mas de Deus, foi confiada às mãos de Paulo. É a mensagem das boas novas de perdão, de salvação, mensagem pela qual homens e mulheres podem ter em si restaurados o imago Dei, a imagem de Deus deformada pela queda, pelas sujidades do nosso pecado. Essa imagem agora ela é refeita, é renovada. E nós vamos, na medida em que cremos no Evangelho e recebemos a ação do Espírito que nos santifica, sendo mais e mais conformados à imagem de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, e tendo então esta imagem de Deus restaurada em nós. E ele confiou esta mensagem a anjos. Eles perscrutam estas coisas, eles desejavam pregar esta mensagem. E os anjos, santos anjos que ministram diante de Deus, que são, por definição do seu próprio nome, mensageiros. Não foram eles chamados para anunciar o Evangelho. Homens, pecadores, os que recebem as capacitações do Espírito para entregar esta mensagem. Então, essa mensagem tem dono, ela tem conteúdo, não pode ser adulterada. Que arrogância quando homens adulteram a mensagem do Evangelho. É como se estivessem dizendo a Deus, olha, tudo isso é muito bom, a mensagem joia, mas sabe, a gente está no ano 2014. Hoje as pessoas têm aí, estamos com uma sociedade muito visual, a gente precisa fazer alguma coisa aqui para atrair as pessoas. Precisa mudar um pouco isso aqui, tornar a mensagem um pouco mais atraente, mais fácil de se entender. Não. Lá no Brasil, a gente tem aqueles ministérios. Eu disse, os grandes problemas da fé cristã estão concentrados lá. Graças a Deus a gente não tem aqui. E lá tem alguns ministérios. Ministério do pastor fulano, do apóstolo. Agora tem apóstolo lá. Tem até pai apóstolo. Diz que daqui a pouco vai ter arcanjo também. Pois é. E tem o ministério do apóstolo fulano, ministério do apóstolo cicrano. Olha, eu vou dizer alguma coisa. É até coerente que eles usem o seu nome para falar dos seus ministérios, porque significa que é o evangelho deles. É a mensagem deles. Mas não é a mensagem de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que a ele foi confiado o evangelho de Deus. Então, esse conteúdo da mensagem é absolutamente inegociável. Aliás, o que torna um pregador legítimo é a legitimidade da mensagem que ele carrega consigo. E se ele adultera a legitimidade dessa mensagem, ele já não é mais um pregador legítimo. A essência do Evangelho não pode ser perdida, não pode ser adulterada. É arrogante e
tolo alguém achar que pode mudar aquilo que Deus disse e ainda fazer algo melhor. Basta a gente lembrar o que o Dr. Kistler falou ontem aqui, sobre tudo que vem de Deus é bom e perfeito. Há algum padrão mais elevado do que Deus? Como podemos pensar em mudar a mensagem dele? E a Escritura diz que o Evangelho é que faz tudo. É assim que Deus cria um coração novo, uma mente nova. É assim que Ele forma a imagem do Seu Filho, Jesus Cristo, nos homens. É por meio da pregação do Santo Evangelho. Romanos capítulo 10 nos dá conta disso. Então, o argumento do apóstolo Paulo aqui na epístola é o seguinte: qualquer mensagem que não seja o Evangelho de Deus, a gente pode inferir isto do que ele está falando. Então será uma mensagem impura, enganosa e dolosa. Porque ele disse, olha, eu não trouxe uma mensagem impura, enganosa e dolosa, eu trouxe o Evangelho de Deus. O pecador, então, que se preocupa se a mensagem dele vai ofender o ego das pessoas, ou que tenta diminuir as exigências do Evangelho, ele está adulterando esta mensagem. Ele não pode ter esse temor. Ele precisa chamar os homens à obediência, lembrar que o tom profético ele é solene e grave. Aliás, os irmãos se lembram na passagem de 1 Samuel, quando Davi comete adultério e Natã precisa repreendê-lo? Ele não se furtou de fazê-lo. Ainda que ele tenha empregado boa sabedoria para isso, porque a verdade não pode ser usada de qualquer maneira também. Ela sempre tem o propósito de ganhar a pessoa e não de destruí-la. E ali Davi, depois de tantos pecados, não custaria nada ele mandar matar um profeta também, não é? Mas ele usa de firmeza, de segurança. Ele não se furta de cumprir o seu papel, de confrontar o pecado, fazendo uso daquela parábola, daquela história que ele conta, para que Davi pudesse, então, cair em si. Ali o profeta cumpriu bem o seu papel, um papel pastoral, de ganhar de volta aquela pessoa, usando a palavra de Deus. Mas percebe? Ele não acobertou ou encobertou, não protegeu, não escondeu o pecado, porque o apóstolo Paulo diz isso aqui. Essa mensagem não é para agradar a homens, mas a Deus. Ele diz mais adiante, ele não procura a glória de homens, mas a glória de Deus. E Deus só será glorificado quando a palavra dele for fielmente anunciada. E há um aspecto adicional aqui no que diz respeito à mensagem. Há o entendimento de que, do pregador, de que só o Espírito opera através da palavra, através do Evangelho. Que quando ele prega o verdadeiro Evangelho, ele entende que o Evangelho ali, se é que eu posso usar essa ilustração, é como um leão. Não pode ser domado. Não pode ser controlado. Ele age por si só. Então o pregador ele não pode persuadir ninguém. Às vezes dá vontade, né? Você fala. Você quer que a pessoa entenda. Eu tenho 3 filhos. E meu filho mais velho tem 15 anos. Eu me lembro quando ele é o mais teimoso dos 3. Eu acho que puxou o pai. Eu me lembro quando ele era mais novo um pouco, e eu explicava alguma coisa para ele, parecia que ele não entendia. Ele entendia, sim, acho que ele fazia que não entendia. Mas eu ficava com aquela coisa, eu queria tanto convencê-lo, queria tanto que aquilo entrasse na cabeça dele, porque ele compreendesse. Mas há o tempo de Deus para as coisas. O pregador não força a mão. Ele não impõe. Ele ensina, ele instrui, ele exorta. A gente verá isso um pouco mais adiante. Porque ele entende que Deus é quem vai transformar a pessoa, não é ele, não é o poder dele, não é a capacidade de persuasão dele. Se fosse assim, alguns pregadores que são dotados de grande eloquência e de boa retórica, e certamente eu não estou entre eles, eu já poderia considerar meu ministério fracassado nessa altura. Mas esses outros não. Há muitos pregadores que são, de fato, dotados de grande eloquência
um poder retórico muito grande, e quem sabe, apenas usando o uso dessas faculdades, ele poderia convencer alguém de qualquer coisa. Mas ele não é um advogado. Ele não está ali para vencer um caso, vencer um argumento. Ele está ali para ensinar a palavra de Deus e entender que Deus é quem vai usar essa palavra para transformar as pessoas. É Deus quem leva as pessoas da idolatria para si mesmo. Aliás, finalzinho do capítulo 1, em que eu descrevi o grande avivamento que aconteceu em Tessalônica, o que a gente aprende é isso, é que Deus tirou as pessoas da idolatria e trouxe essas pessoas para si. Então, o pregador usa a palavra para exortar as pessoas, e aqui o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, no verso 12, para que vivam de modo digno de Deus. Agora há um terceiro finalmente, né? Calma lá, a gente já está chegando. Aspecto que marca a chamada, a mensagem e a conduta do pastor, que marca as qualidades de um pastor, conforme a gente vê aqui no procedimento do apóstolo Paulo lá, junto aos Tessalonicenses. É a sua conduta, a maneira como ele se conduz como pastor. A gente pode dizer que é a sua ética pastoral. Ele descreve aqui, de fato, como ele lidou com as suas ovelhas, com as ovelhas de Jesus Cristo lá de Tessalônica. E tem lições aqui nesse trecho que são muito preciosas sobre a conduta do pastor. São lições que nos humilham, num certo sentido, porque mostram-nos que, às vezes, nós estamos bem longe desse padrão, estamos bem aquém desse padrão que Deus estabelece, desse paradigma que Deus estabelece para o tratamento das ovelhas, a maneira como devemos nos portar diante delas. Olha, o apóstolo Paulo, a gente pode dizer que ele era um homem destemido. Ele tinha peito de aço e coragem de ferro. Era ousado. Quantas vezes ele usa essa expressão para falar de si mesmo? Com ousadia eu preguei a palavra. Com coragem, ele tinha denodo. Os irmãos usam essa palavra aqui? Firmeza. E não só isso, ele era preciso, ele era exato em tudo quanto dizia, era claro. Ele não se preocupava com o que pensavam dele. Ele não buscava o louvor dos homens, ele está dizendo aqui, eu não busquei o louvor dos homens e nem de vocês. Nem o vosso, ele disse. Para ele, o que importava era agradar a Deus. Mas sabe, ele era todas essas coisas. Mas Paulo era terno. Ele era afetuoso. Era gracioso. Ele era cuidadoso, generoso, paciente, bondoso. Paulo era um homem amoroso. E ele evidencia isso na maneira pela qual ele lidou com aqueles irmãos. Ele fala, por exemplo, no verso 17, do grande esforço que ele demoveu para visitar aqueles irmãos. Ele fala da lembrança viva que ele tinha daquelas pessoas, que ele guardava aquelas pessoas no seu coração. Ele tinha aquele sentimento tão bonito, que só a nossa inculta e bela língua portuguesa é capaz de traduzir com a palavra saudades. Paulo tinha saudades das suas ovelhas. E ele disse que ele os amava. Nosso irmão Hemmings mencionou esse versículo aqui, o verso 8 do capítulo 2. Vos tornastes muito amados de nós. E olha só o que ele diz aqui no verso 7. Finalzinho, a parte B do verso. Nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Estou vendo muitas senhoras aqui, muitas mamães. Eu acho que na esfera da criação, nós temos poucos exemplos de uma exibição tão altruísta e intensa de amor do que o amor de mãe. Vocês usam a expressão aqui, amor de mãe? Lá no Brasil usamos.
Quando a gente fala amor de mãe, as pessoas já sabem. É um amor terno, afetuoso, caloroso, protetor. A mãe é quem protege, ela alimenta, ela cuida, ela vigia. Eu lembro quando os meus filhos nasceram, minha esposa estava sempre à volta deles. Parecia que era uma leoazinha ali, que estava ali a cuidar dos filhotes. Se preocupando com a saúde deles. Os pais amam e cuidam, é verdade, mas nada se compara, especialmente nesses primeiros anos, com o cuidado que uma mãe oferece aos seus filhos. Paulo usa essa linguagem universal do amor de mãe, uma linguagem que todos conhecem, que é mesmo aqueles homens que haviam saído do paganismo, que estavam num contexto em que não faziam parte da aliança, conheciam. Porque é algo que Deus plantou pela sua graça comum a todos os homens, no ser humano, que é esse cuidado protetor que a mãe tem. Tanto que é escandaloso e terrível quando nós vemos esses casos de mães que são negligentes e abandonam os seus filhos. Porque isso é antinatural. Agostinho disse algo muito interessante. Ele falou assim: se a criança for alimentada conforme as suas forças, será capaz de receber mais nutrição à medida que cresça. Mas se excedermos o que um bebê pode receber, as suas forças decrescerão ao invés de aumentar. A mãe sabe o quanto que ela pode dar de alimento para os seus filhos. Ela sabe o quanto que ela pode oferecer de nutrição para os seus filhos. Lá no Brasil a gente gosta muito de churrasco. Os irmãos gostam de feijoada aqui? Gostam? Alguém tem coragem de dar feijoada para um bebê? Não é? Então. Aliás, tem uma frase muito interessante que se usa lá no Brasil, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o apóstolo Paulo, ele usando essa linguagem de uma mãe que acaricia os seus filhos, ajuda-nos a perceber que o trabalho do pastor é um trabalho que envolve esses afetos, esses cuidados, esta sensibilidade de administrar o remédio na dose certa, na medida certa, de administrar o alimento na medida certa, tanto no ensino afirmativo, como também na disciplina e na correção. Sim, o pastor é juiz da sua congregação, e ele tem o papel de auxiliar os irmãos a alcançarem maturidade, a alcançarem a estatura de Cristo, conforme o apóstolo Paulo ensina lá em Efésios capítulo 4. E por isso ele não usa a verdade nem o evangelho para destruir ninguém, mesmo na disciplina. Aliás, o Senhor Jesus Cristo ensina-nos, no texto de Mateus, quando ele fala de disciplina, ele diz assim: olha, vai falar com teu irmão, se ele te ouvir, os irmãos lembram a palavra que ele diz? Ganhaste o teu irmão. Que palavra bonita é essa que Jesus usa? Porque a verdade, e mesmo a disciplina, ela tem um propósito de ganhar a pessoa. Que adianta usar a verdade para destruí-la e dizer: olha, pronto, estava certo, tu estás errado. E só tem um monturo ali, não sobrou nada. A verdade ela é usada para edificar, para ganhar, para trazer junto de si, para restaurar, para reconduzir. E o apóstolo Paulo tinha essa noção, porque ele era como uma mãe que acaricia os seus filhos. Agora, no verso 8, ele reforça esse cuidado que ele tinha para com as suas ovelhas, dizendo que ele estava disposto a dar a mensagem mais preciosa que ele tinha, era o maior tesouro, era o maior bem, o maior patrimônio que ele recebeu. Deus mesmo confiou isso para ele, o evangelho. Não há nada mais precioso que o apóstolo Paulo tinha e poderia oferecer aos homens do que o evangelho. Mas ele diz: olha, eu estou pronto para te dar o evangelho e também a minha vida. Você percebe? Oferecer a vida é oferecer a si mesmo de forma integral, ampla, completa, total. Como disse o nosso irmão aqui, não era alguém que estava afastado. Bom, cumpri as minhas 8 horas de trabalho diário, agora não sou mais o pastor. Mais uma vez citando John Piper aqui, ele escreveu um livro dizendo: Brothers, we are not professionals. Irmãos, não somos profissionais. Porque o pastor, ele se interessa, ele se entrega integralmente. E
oferece a sua própria vida. Não é só no sentido de oferecer a sua vida, oferecer o seu sangue, mas é de dedicar a sua vida para o trabalho pastoral, em favor do cuidado das suas ovelhas, por amor a elas. Ele não é só como um médico que examina, diagnostica e oferece um remédio. Ele se envolve. Essa é uma imagem muito poderosa do apóstolo Paulo aqui. E ele continua, usando imagens fortes. Agora no verso 11. Olha o que ele diz. Como um pai a seus filhos, a cada um de vós eu exortei, consolei, admoestei. É sempre bom lembrarmos que essa linguagem de família é uma linguagem muito bíblica, muito próxima da gente. Todos nós experimentamos paternidade e maternidade. Se não como pais e mães, como filhos. Nada que seja tão próximo e tão familiar para nós do que a realidade da paternidade e maternidade. O apóstolo Paulo usa essas duas imagens tão poderosas. Aliás, imagens que Deus, no seu amor condescendente para conosco, usa para significar a relação de amor entre a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, que tem essa relação de amor selada pelo Espírito. Então, essa linguagem, a ideia que se concebe, e você sabe, a palavra é a roupa da ideia. Então, essa concepção que se vê nessa palavrinha tão pequenininha, Pai, é algo tão poderoso, tão forte. Aliás, o apóstolo Paulo diz que é o Espírito de Deus quem nos habilita a chamarmos Deus de Abba, Pai. Jesus Cristo, quando ensina os seus discípulos a orar, ele inicia aquela oração com a palavra Pai, Abba, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome. Então essa é uma figura que traz a noção de autoridade, de força, de proteção, direção, instrução. O nosso Pai instrui a gente. De sustento. E Paulo, então, fala que ele foi como um pai aos seus filhos. Demonstrou amor para com suas ovelhas. E esse amor ele se deu, e ele explica aqui, de 3 formas. Na verdade, uma forma só, que foi a palavra, mas ele vai dividir o ministério de pregação dele, ou vai explicar, melhor dizendo, esse ministério de pregação dele usando 3 palavrinhas aqui. Exortar, consolar e admoestar. São aspectos importantes do ministério pastoral. Exortar é aqui a palavra que vem de Paráclitos, para Kalel. E é o título Paráclitos que Jesus dá ao Espírito Santo em João 14, também 16. Consolador. Essa palavra, exortar aqui, ela significa insistir, rogar, fortalecer, consolar. Aliás, a mesma palavra Paulo usa em Romanos capítulo 12, verso 1, quando ele diz, rogo-vos. Interessante, né? E ele invoca as misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, que renoveis a vossa mente e tudo mais. Interessante o apóstolo Paulo, sendo apóstolo de Deus e tendo a mensagem mais poderosa, ele roga, ele implora, ele pede. Porque é isso que o pastor faz. Ele não impõe, ele não manda, ele não ordena. Ele exorta. Porque as pessoas, elas precisam ter a sua autonomia respeitada, no sentido de que a resposta tem de ser da pessoa que ouve a palavra. Ainda que a gente queira colocar as coisas lá dentro, como eu disse que eu tinha vontade de fazer com meu filho. E ele diz, então, que ele até implora. A palavra, no português lá do Brasil, é traduzido por imploro-vos, rogo-vos, exorto. A outra palavrinha usada aqui, consolamos, e eu estou quase acabando, irmãos, paramithomai, tem também o sentido de encorajar, de acalmar. É ser apoiador daquele que está abatido. É oferecer uma palavra de ânimo, de ajuda, de compaixão genuína. E isso envolve algumas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo sabia o que aqueles irmãos estavam passando, ou a passaram. Aquela igreja tinha sofrido muito. Alguns tinham sido desterrados, outros perderam seus empregos, alguns tinham sido açoitados,
presos. A perseguição que se deflagrou, e o apóstolo Paulo vai falar disso em toda a epístola aos Tessalonicenses, é tão forte que ele compara a perseguição que eles enfrentavam ali na Macedônia com a perseguição que os irmãos lá da Judéia experimentavam também, onde o judaísmo tinha uma força, obviamente, muito maior e onde a perseguição foi muito mais opressora. E ele vai dizer, então, olha, vocês são imitadores daquela igreja, estão sofrendo, ou estão a sofrer, como eles também sofreram lá na Judéia. Então, o apóstolo Paulo tinha esse entendimento do que se passava com aqueles irmãos. O pastor precisa saber o que se passa com a sua ovelha. Ele precisa entender a sua realidade, os seus problemas, os seus dramas, suas angústias. E ele oferece, então, essa palavra de consolo, de apoio. E aí, finalmente, ele usa uma outra palavra, que ele admoestava aqueles irmãos. Como que está na Bíblia de vocês? Verso 12. Exortamos, consolamos e admoestamos. Admoestamos mesmo? É? Então, essa palavra aqui é a palavra que a gente usa para martírio. Aliás, é a palavra martírio, de mártir. Que é alguém que está disposto a oferecer a própria vida por causa de um determinado testemunho. Esse é um mártir. Aqui, então, essa palavra tem uma conotação de que Paulo ele proferia um testemunho verdadeiro, íntegro, honroso. No Brasil, a gente tem alguns casos que espantam a gente. Há muitos pastores zelosos, mas sem entendimento. Eles julgam agradar a Deus, mas impõem pesados fardos às suas ovelhas. Pastoreiam com mão pesada, dura, inflexível, descaridosa. São controladores, centralizadores. Há casos lá de pastores, e eu conheço alguns, infelizmente, que não permitem que homens da sua congregação tomem qualquer decisão sem consultá-los antes. Não podem nem mudar de emprego sem consultá-los antes. Uma mulher que queira fazer um curso de qualquer coisa não pode fazê-lo sem consultar antes aquele pastor. Até no que diz respeito à intimidade do casal, o pastor quer determinar ali como as coisas devem acontecer. O apóstolo Pedro fala desse tipo de pastorado. Olha o que ele diz, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4. Ele chama os presbíteros a pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, seja pela pregação, pelo aconselhamento, pela visitação pastoral, pelo ensino no contexto da igreja, pela catequese, o ministro ele precisa consolar, admoestar, exortar. E ele faz isso com um amor altruísta, com um amor de mãe, com a autoridade de um pai. Ele é sensível à necessidade das ovelhas. Ele sabe o que se passa com elas, ele conhece as suas circunstâncias. Ele está pronto a entregar a própria vida em favor delas, se for preciso. Ele ama as suas ovelhas. Ele diz, vos tornastes muito amados de nós. As ovelhas precisam saber que quando buscam o pastor, se elas estão vivendo um momento de angústia, de afastamento das coisas de Deus, até de pecado, de esfriamento espiritual, que elas não vão ser tratadas como um problema ou como alguma coisa que precisa ser consertada. E nem que o pastor se colocará como aquela pessoa superior que tem a chave de todos os problemas. Mas ele será afável, paciente, buscará ganhar aquela pessoa, usará o remédio na dose certa, ministrará o alimento na medida certa. Spurgeon, falando sobre o cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas, disse o seguinte: um homem precisa ter um coração grande se conduz uma congregação. Quando um homem possui um coração grande, outros homens virão até ele como um navio a um ancoradouro e sentem-se em paz quando ancoram sob o sotavento de sua amizade. Tal homem é cordial, tanto em particular quanto em público. Seu sangue não é frio e duvidoso, mas ele é tão caloroso quanto a própria lareira. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pode dizer de forma genuína que os tessalonicenses eram a sua alegria.
Eles eram a sua esperança, só glória, só coroa. Era assim que ele via aquele rebanho que ele pastoreou. O que a gente pode concluir disso? Que Deus usa esse tipo de ministério pastoral para fazer a palavra operar. Veja o verso 13. Ele dá incessantemente graças a Deus, porque eles receberam a palavra que ouviram. Palavra de Deus, que acolheste, não como palavra de homens. E agora o que ele diz? Em verdade, é a palavra de Deus, mais uma vez, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. Ele vai dizer isso em outras passagens, aqui dessa mesma epístola, como, olha, não preciso dizer nada sobre o amor fraternal, vocês são exemplares nisso. Olha, quanto ao cuidado uns com os outros, não preciso dizer nada, vocês são exemplares disso. Essa aqui é uma igreja que tinha experimentado um tipo de avivamento real. Então, por que a igreja tinha experimentado essas coisas? Porque, em alguma medida, a qualidade das ovelhas tem a ver com a qualidade do pastor. Alguém que se portou como o apóstolo Paulo se portou no meio deles, pregando de forma genuína a palavra de Deus, Deus usa. Deus usa essa pessoa, essa fidelidade, para que essa congregação seja transformada e alcance esse tipo de maturidade que glorifica a Deus e que dá bom testemunho diante dos homens. Aliás, Paulo invoca Deus como a própria testemunha dele. No verso 10 ele diz: vós e Deus sois minha testemunha. Olha, vocês já devem ter visto aquele filme de tribunal, né, que a testemunha às vezes viu um determinado fato, mas tem uma dose grande de interpretação, às vezes a vista da pessoa não era muito boa, às vezes ela não entendeu tudo o que se passou. Mas e Deus? O apóstolo Paulo usa de novo aquela palavra que é o tema da nossa mensagem, aprovados por Deus. No finalzinho daquele verso 4, ele diz que Deus prova o meu coração. É a mesma palavra. Para aprovados, Deus testa o meu coração. Ou seja, ele examina o meu coração e o acha genuíno, íntegro. A pergunta é, e quando Deus examina o nosso coração? No que diz respeito ao nosso pastorado. Então, meus irmãos, ninguém é suficiente para essas coisas. Nós somos homens falhos, com limites, somos pecadores. É verdade, temos essa chamada, temos uma mensagem, e temos uma determinada conduta pela qual devemos nos pautar, mas nós somos homens frágeis, limitados, dependemos da graça de Deus operando em nós. Nós nunca nos veremos completamente livres até a vinda do nosso Senhor do nosso senso de inadequação, dos nossos limites, até dos nossos pecados que nos perseguem. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembrando que nós ainda temos de lutar contra as nossas próprias inquietações, os nossos próprios pecados, mas a gente tem em Paulo alguém que oferece-nos bom ânimo, porque mesmo com todas as nossas fraquezas, os nossos limites, Deus usa, não anjos, mas homens, para serem seus arautos, para serem a voz de Deus. Esse Deus que se revela, ele usa a voz do homem. Ele usa o ser humano para ministrar a sua igreja, para edificar a sua igreja. A nossa oração deve ser aquela de que Deus nos santifique, de que Ele nos prepare, de que Ele nos purifique e que nos faça aptos, pela sua graça, a sermos a boca dEle, para que possamos trazer a revelação dEle diante de todos os homens, conclamar homens e mulheres para que venham e adorem a Deus, que é digno de todo louvor e adoração. Deus seja louvado. Eu vou ver a palavra do nosso irmão Divani aqui, com mais um pedido de perdão aos irmãos aí pelo nosso tempo estourado.